Eu sou filha única, nunca tive irmão, né? Era eu, meu pai e a minha mãe. Eu não fui criada em berço de ouro, não é? Meu pai lutou muito, meu pai tinha as barbearias da Polícia Militar. Depois aposentou, né? Aí, em 1981, ele faleceu. Aí ficou eu e a minha mãe. E aí depois eu não queria mais fazer, eu fiz o fundamental, não queria mais estudar, queria trabalhar. Aí a minha mãe disse, tu podes ficar velha, mas tu vai estudar. Aí eu fui fazer o normal. Aí eu fiz o normal, fui fazer, mas eu disse para ela o seguinte, olha mãe, eu vou fazer o normal, mas eu não vou ser professora, porque eu não tenho vocação para o magistério. Ela disse, não, mas tu vai estudar. Então eu agradeço tudo, até onde eu cheguei, eu agradeço a ela. Porque aí depois eu fui fazer a faculdade, depois também já estava no tribunal, né? Cheguei a diretora, se não tivesse o curso superior eu não teria sido, porque naquela época não era privativo. Por exemplo, de bacharel em administração e em economia, não era privativo. Então, eu fui para a diretoria de administração, estou no tribunal até hoje, e ela me deixou de presente essa coisa linda aqui. Eu sou formada em filosofia e entrei no tribunal em 1953, estou até hoje, 2016. Antes de vir para cá, eu tinha feito um teste para o Departamento Estadual de Estatística e tinha passado. Aí eu estava lá, eu fui nomeada para lá. E uma amiga minha que trabalhava no tribunal, ela disse para mim, olha, Célia, tem uma vaga no tribunal, quem sabe tu consegue ir para lá, porque naquela época não tinha concurso. Aí, meu pai era muito amigo do Coronel Lopes Vieira, que foi comandante da Polícia Militar, foi prefeito, foi deputado. E meu pai, eu disse para ele, pede um cartão para o Coronel Lopes para eu levar para o presidente do tribunal. Ele me deu. Aí eu levei para o presidente, que na época era o desembargador Guilherme Abre. Levei o cartão, deixei lá com ele. E qual não foi a minha surpresa, que até hoje eu fico admirada, ele, desembargador Abre, quem conheceu, né, uma pessoa assim austera, ele saiu do tribunal e foi no departamento de estatística. Eu estou falando isso porque eu vi quando ele entrou e foi falar com o diretor, que era o Roberto Lacerda. Quando ele saiu de lá, o presidente, o Roberto me chamou e disse, pois eu acho que tu vai trabalhar no Tribunal de Justiça. Né, as informações que eu dei, eu não posso te prejudicar. Eu gostaria, mas eu não posso te prejudicar. E aí o desembargador Abre me chamou para me nomear. Quando ele me nomeou, ele disse para mim o seguinte, eu vou lhe nomear, não foi porque a senhora trouxe um cartão do Coronel Lopes Vieira, que é a pessoa que eu admiro muito, mas não foi por causa do cartão. Eu estou lhe nomeando porque eu tive muito boas informações da senhora. Aí, fui nomeada para o tribunal, estou até hoje. Quando entrei, ali no primeiro, ali na Praça Pereira Oliveira, né, ali? Né? Eu entrei ali. Depois dali, como o tribunal estava muito pequeno e precisava de um ambiente maior,
Aí nós tínhamos que sair de lá para poder, né? Aí o único lugar que foi encontrado foi na Ford. Eu só atravessava a rua para trabalhar, porque eu morava na frente. Aí o tribunal foi para lá e ficou até 1975, quando veio para o atual. Eu ia de ônibus para a Praça Pereira Oliveira. Eu pegava o circular na Duarte Schüttel, logo perto da minha casa ali, e desembarcava quase na frente do tribunal. E o tribunal tinha um carro para buscar e levar os desembargadores em casa depois da sessão, para a sessão, depois da sessão. Este carro ficava parado na frente do Palácio do Governo, e para levar os desembargadores para casa, porque eles às vezes desciam ali para tomar um cafezinho, naturalmente, né? E eles, se até às 6 horas, o desembargador que não chegasse, se chegasse depois das 6 horas, não tinha carro. Era um carro só. E nesse carro só embarcavam os desembargadores. Mas também eram só poucos desembargadores, e a maioria morava perto, morava ali na Trompoche, morava na Bocaiúva. O carro ia buscar para a sessão, depois ele levava. Aí, depois das 6 horas, ele ficava no Palácio do Governo, recolhido ali, no lado, ele ficava ali dentro. Quando o Jorge Lacerda, porque eu fui citada no livro do Jorge Lacerda, e quando ele vinha do Rio, que ele era deputado, que ele vinha, quem batia tudo também era para ele, era eu. Porque eu me dava bem com a família, né? Aí, depois, quando eu fui para o tribunal, eu continuou batendo a mesma coisa, mas só que na casa da sogra dele lá, né? Aí, ele mandava me buscar na faculdade para bater, eu saía para bater o trabalho, coisa para ele. E quando ele foi nomeado, já era governador, ele me requisitou, na época era o desembargador Bastos, o presidente. Ele me requisitou para o Palácio do Governo, o presidente não deixou. Foi a minha salvação. Porque executivo é executivo, judiciário é judiciário. Aí depois, quando entrou o desembargador Osmundo Nóbrega, ele me requisitou novamente, ele também não deixou. E eu então estou aqui até hoje. O tribunal, na época que eu vim para o tribunal, não podia usar. Mulher não podia usar calça comprida, nem entrar no tribunal. Se tu fosse no tribunal de calça comprida, tu não entrava. E funcionário não podia entrar de calça comprida, não podia usar calça comprida, funcionária. Naquela época, quando um desembargador entrava na sala, todo funcionário levantava. Até hoje, eu faço isso. Quando chega um desembargador na sala, eu levanto. E era bem diferente, né? Porque eu não sei bem se eu acho que eram 9 ou 11 desembargadores só. Eram pouquíssimos, né? Não, também, naquela época, era tudo pequenininho, hoje é desse tamanho. Eu era datilógrafo, eu batia acórdão. A única pessoa que batia os acordes para o desembargador Ercílio Medeiros era eu. O desembargador Marcílio, quando era presidente das comissões de concurso, eu era sempre a secretária. E os outros desembargadores também, eu era secretária da comissão. Pois eu era diretora da diretoria de administração, os funcionários era tudo comigo. Hoje, que eu não tenho salário, não é? Eu estou aqui porque eu perdi a minha mãe, né? E fiquei sozinha. Não fiquei sozinha porque tinha a minha família, lógico, né? Mas eu ficava chorando as tardes inteiras, estava quase entrando em depressão. Aí encontrei uns 2 ou 3 desembargadores e falaram comigo. Aí eu disse para eles, olha, se o presidente quiser, eu volto. Mas eu não quero vínculo nenhum com o tribunal. Porque eu tenho a minha aposentadoria, graças a Deus, não é suficiente. Aí, o desembargador Amaral, na época, era o presidente, ele mandou me chamar e eu estou aqui até hoje.
O meu Fusca todo mundo quer comprar. O desembargador Amaral queria comprar, o desembargador Jânio quer comprar, só que eu já disse para ele, eu não vendo, porque isso aqui é um valor estimativo. Ele é 73. O meu pai e a minha mãe, por exemplo, eu comprava outro carro, que eu comprei um Corcel 2, um Escort, um Astra importado. Eu fui a primeira pessoa que comprou aqui em Florianópolis, porque os meus parentes, os Grilo lá, o Aderbalzinho, é meu primo, o pai dele é meu primo irmão. E então, ele mandou buscar o carro e eu fui a primeira pessoa que comprou. Depois eu troquei por um C3, mas o meu pai e a minha mãe, eles nunca gostaram do Escort, nem do coisa. Eles não queriam, eles queriam o Fuc. Eles não queriam ir no outro carro, eles queriam o Fuc. E nós tínhamos um cachorrinho, a pequenês, e ela gostava de ir na janelinha. Então, eles não gostavam do outro carro. E por isso, o Fuc é difícil eu me desfazer dele. Eu passo na rua, o pessoal para olhar. É uma coisa impressionante. Eles param para olhar para o carro. Aí um dia um disse assim para mim, quer vender? Que ano é? Eu disse 73. Quer vender? Eu disse não. Ele disse, eu já sabia. Eu digo, então por que perguntou? Mas não é? Se já sabia que eu não queria, por que perguntou? Os desembargadores hoje eles são amigos dos funcionários, é diferente. Naquela época era diferente, porque os desembargadores eram um número bem menor, era um número pequeno, e eles eram pessoas de mais idade. Entendeu? Assim, hoje os desembargadores são tudo gente nova, e naquela época não. Naquela época eles eram tudo já pessoas de mais idade. O tribunal é a minha segunda casa. Eu vivo praticamente mais aqui dentro do que na própria casa, na minha casa. Porque quando eram 2 expedientes, eu só ia para casa praticamente para dormir. Porque eu já fui Relações Públicas da presidência também. Então, eu ajudo na solenidade. Porque eles dizem que eu conheço todo mundo. O presidente disse, ela conhece todo mundo. Realmente, eu conheço a cidade inteira. Eu me sinto muito feliz aqui no tribunal. Entendeu? Eu me sinto realizada aqui.